Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial do Grupo Nós do Teatro. Ele é um homem multitarefas, né? Ele começa como ator, depois ele vai se dedicando à maquiagem, à cenografia, né? Até a iluminação um pouco. E hoje ele é mais do que isso tudo, porque ele é o nosso multimídia, né? O cara que transforma nossos sonhos em projetos virtuais. Então, eu não poderia deixar de apresentar a vocês, né? Eu, Kátia Macabu, diretora do Grupo Nós do Teatro, e também gerente, presidente do Espaço Multicultural, Kátia Macabu, aqui em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Não poderia deixar de apresentar o Jonas Defante Terra, que é esse homem multimídia. Mas antes de passar a palavra ao Jonas e ele poder se apresentar também, eu gostaria de dizer a vocês que eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos curtos, um pouco lourinho, né? Pela tintura, né? Porque a idade já pede. Eu uso brincos brancos, tenho uma blusa de babados, ela é sem manga, ela é preta com um detalhe em branco. Atrás de mim tem uma estante, inclusive com o logo do nosso espaço multicultural, e eu uso óculos também, tenho olhos castanhos e estou com um batom, porque eu estou em casa nesse momento sozinha, então eu não preciso usar máscaras. Vamos lá, Jonas, a palavra é com você agora, depois eu volto a conversar. Olá, Kátia. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui participando dessa entrevista. Então, como a Kátia me anunciou, eu sou Jonas Defante, né? Eu sou professor de teatro, né? Professor de matemática, especialista, né, em arte e educação. E eu gostaria de me descrever também, Kátia, que eu sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelo castanho, na altura, mais ou menos cabelo no ombro. No meu fundo, né, estou vestindo uma camisa vermelha, uma camisa careca vermelha, estampado Espaço Multicultural, Kátia Macabu. Né, eu sou professor também do Espaço, leciono teatro. E atrás de mim tem um armário e uma porta branca. O armário tom de marrom, né? Enfim, é uma honra estar com vocês. E vamos à entrevista, né, Kátia? Que a proposta é falar sobre produção teatral e tecnologias, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai falar um pouco de um tema que é muito novo, né, Jonas? A gente resolveu, dentro de um dos produtos nossos apresentados para a Secretaria de Estado de Cultura e Educação Criativa, dentro da proposta da Lei Aldir Blanc, também promover essa entrevista para que outros companheiros nossos do teatro tenham condições de realizar este tipo de trabalho que a gente está considerando inovador, né? Pelo menos em toda a nossa região aqui do interior fluminense, a gente não teve ainda essa experiência realizada por outros grupos. O Grupo Nós do Teatro, para quem não sabe, completou 25 anos no ano de 2020. E devido à pandemia, nós fomos nos reinventando, né, como todos os outros grupos teatrais e todos os outros artistas. E começamos a fazer encontros virtuais e num deles decidimos também realizar uma festa junina virtual, né? Porque o grupo adora a festa junina e a gente acabou fazendo um sarau ao vivo. Foi uma experiência muito divertida para nós. Fez com que a gente se alimentasse um pouco do contato, mesmo que por meio da telinha. E depois chegou a proposta, né, da nossa a atriz também, a Liana Macabu, de nós fazermos um audiodrama, né? Porque dentro
do currículo, do portfólio do nosso grupo, nós já tivemos a realização de uma radionovela, né? Que foi transmitida no Instituto Federal Fluminense internamente, né? Foi uma intranet com a radionovela A Roda dos Expostos, do Valdir Carvalho, aqui de Campos Goytacazes. Bom, e aí surgiu essa ideia da Liana, que foi encaminhada ao grupo para a gente realizar o audiodrama, né? A Revolução das Mulheres, do Aristófanes. E aí eu gostaria, Jonas, para iniciar, de te perguntar assim, como é que se deu essa necessidade, quando Liana apresentou a proposta para você, né, que é casado com ela, então foi a primeira pessoa com quem ela conversou, né? Como é que se deu essa ideia dela na tua cabeça? Então, quando Liana ela fez essa proposta, ela praticamente jogou no meu colo o desafio. Jonas, como fazer teatro virtual, né? Nesse sentido de produzir um audiodrama no contexto da pandemia, cada um da sua casa. Aí eu comecei a recuperar alguns conhecimentos na área de educação à distância que eu tenho para saber como fazer, utilizando os recursos tecnológicos que nós temos hoje, né? Na verdade, no contexto lá de 2020, no mês de maio, junho, julho, né? Os recursos daquela época, porque, de acordo com o avançar da pandemia, outros recursos foram sendo aprimorados, inovados, né? Então, naquele momento, eu comecei a pensar como fazer um produto de forma que as pessoas estão nas suas casas, os atores, as atrizes do grupo Nós de Teatro estariam na sua casa, cada um na sua casa, e de forma que pudéssemos fazer essas gravações, né, das falas das personagens. E aí começamos a pensar, pelo menos eu comecei a pensar dentro de mim, assim, o que é viável, fazer algo síncrono, né, que é transmitido ao vivo, é gravado ao vivo, ou é gravado assíncrono, né, que aí você faz gravações, e essas gravações a gente aglutina, né, a gente junta tudo, os arquivos, e monta um arquivo finalizado. E aí comecei a pensar qual é a melhor estratégia para a gente desenvolver esse produto, né? O audiodrama é uma palavra, um conceito também recente, né? Porque a gente já, na história da dramaturgia, a gente fala sobre radionovela, a gente fala sobre o contexto, né, da radionovela e do teatro transmitido pelos canais vinculados pela comunicação, que é a novela mesmo televisiva, né, o cinema, né, o audiovisual. E aí, mas como usar a linguagem teatral por meio tecnológico, né? Investir nessa estética teatral, né? E aí eu pelo menos comecei a procurar cursos, procurar tutoriais no YouTube, procurar vários caminhos para pesquisar sobre as possibilidades tecnológicas, né? E dentro do recurso, Cade, que a gente tinha naquele momento, né, a gente estava usando bastante, era o Google Meet, né? Tinha essas outras alternativas. Nós tínhamos as outras ferramentas como o Zoom, o StreamYard, né? Essas plataformas tinham restrições de tempo, né? Quando você usa a plataforma de forma gratuita, e quando você investe, né, o dinheiro nessas plataformas, você acaba comprando esse produto, né? Digamos, e pagando mensalmente, né, por esse serviço, e aí vem
outros recursos adicionais, né, por quanto você está pagando, é um serviço privado para você. E aí o tempo é maior, as ferramentas são melhores, né? Então a gente estava tentando encontrar, né, plataformas que nos atendessem de forma gratuita. Se a gente gastar com esse processo de ensaio, esse processo de gravação. Então, até porque, né, Jonas, sem, não querendo te interromper, mas até porque isso foi lá em julho, né, de 2020, e nós não tínhamos nem previsão de que haveria uma lei para a gente poder se beneficiar dela, para poder realizar. Então, todo mundo fez isso gratuitamente, né? Ninguém pensou em benefício financeiro. Na verdade, foi uma experimentação, né? Que o grupo teve esse desafio, que você depois fez a apresentação para o grupo da ideia, que Eliana te provocou, né? Como uma provocação. Você começou ainda muito sem essa profundidade, topou e começou a apresentar para o Nós do Teatro, que também topou de cara, estamos todos de fazer algo, né? Nós já estávamos toda a nossa programação de celebração dos 25 anos em 2020 e tudo foi por terra, né? Então, assim, é muito importante a gente também dizer que essa pesquisa sua, ela foi extensa e necessária, né? Para hoje a gente poder colocar esse produto no ar. sim, sim. Essa provocação de Liana e todo o processo de dialogar, né, com o grupo, das possibilidades, incluía nessa questão. A gente esbarrava na questão financeira, a gente se esbarrava na questão tecnológica, no sentido do recurso, né, porque nem todos do grupo têm um celular de ponta de linha, né, nem todos têm uma internet de qualidade, né, então a gente estava se esbarrando na diversidade econômica, tecnológica, né, para que nós pudéssemos trabalhar em um coletivo de forma remota. Então, a gente tinha que encontrar um aplicativo que não fosse tão pesado, para que a pessoa pudesse instalar no celular. A gente tinha que pedir para que cada membro do grupo pudesse estar no lugar, né, naquele dia, naquele horário, com uma internet pelo menos estabilizada. A gente nem pode cobrar assim, uma ótima internet, mas uma estabilidade para poder que haja uma comunicação, que haja uma estabilidade sonora, né, na hora de falar a cada fala do personagem, né? E aí a gente se encontrou nesse lugar de que as plataformas ainda estavam em desenvolvimento, ainda estavam se aprimorando, se adequando à realidade, revendo até os seus custos, né, para ampliar o seu público, né, porque estava muito caro no início. E aí a gente decidiu, né, por exemplo, dentre todas as plataformas que eu comecei a investigar nesse processo de elaborar o audiodrama, né, tinha, por exemplo, surgiu depois, né, as salas virtuais vinculado ao Messenger do Facebook com o WhatsApp. Quando você vai no WhatsApp, você pode criar uma sala, né, que está vinculada à conta do seu Facebook. O Jitsi Meet é outra plataforma, o Discord é outra plataforma. Então, são várias plataformas que elas foram surgindo e outros grupos de teatro, outras produções teatrais foram se aprimorando, se utilizando dessas plataformas para fazer suas produções teatrais. No nosso caso, lá, quando a gente gravou o audiodrama A Revolução das Mulheres, a gente estava num período de investigação, né, de experimentação estética da plataforma, da internet, de dar o tempo para um falar para outro. A resposta não era pronta e imediata, porque havia a necessidade da estabilização do sinal. Quando duas pessoas falam simultaneamente no Google Meet,
o próprio aplicativo reduz uma para dar destaque à outra, né? Então, quando ele reduz o áudio de uma, abafa, picota a fala, né? Ele tira a sonoridade para poder dar destaque ao outro que está em evidência, né, na fala. E isso gera ruídos, né, gera uma gravação cheia de falhas, né? Então, a gente estava experimentando isso, falando, olha, dá um tempo, você fala, faz a sua frase, né, a sua palavra, a sua fala da personagem, e depois o outro fala, mas depois, assim, dá 1, 2, 3 segundos para falar depois, para poder ter o aplicativo dar o destaque. E tinha momento, né, cara, que a gente habilitava e desabilitava o áudio, habilitava e desabilitava o áudio, para poder não ter ruído do ambiente que as pessoas estavam, né? Então, esse processo de captação de áudio tem tantas nuances, tem tantas vivências que a gente teve nesse momento, nessa trajetória do ensaio, no trajeto do ensaio geral para gravar, né? A gente ensaiava, a gente marcava 7 horas da noite um ensaio, aí ensaiava aquele capítulo, né, aquele episódio, e 8 horas, agora é a Vera, agora vai ser para gravar, mas eu já estava gravando desde o ensaio, né? A gente aproveitava o ensaio para gravar, já vai que o ensaio fosse melhor do que o A Vera, né? A gente poderia aproveitar esse áudio. Então, a gente estava tudo nesse sentido de, bom, a gente aproveita e grava, aproveita e faz 1, 2 vezes, né? E vai testando isso, né? Testando, por exemplo, quando quando a gente estava nesses processos de escuta, eu até cogitei a ideia, Kátia, da gente usar assim, cada um pega o texto, né? Pega o texto, no seu celular, vai gravar fala por fala. Caiu por terra essa ideia, porque o diálogo que a gente estabelece com o outro, mesmo de forma virtual, a gente compreende a entonação, a gente fala no teatro, a deixa, né? A pessoa dá a deixa para a gente e a gente faz essa retórica, faz esse diálogo, né? E a gente compreende a entonação, o jeito como foi falado, até a expressão do rosto da pessoa quando está na câmera, a gente consegue ganhar uma emoção na fala, dar uma ação para a personagem, mesmo que sentado diante do computador tem uma ação, a ação interna, né? E essa ação é que alimenta, né, a voz, o áudio daquela personagem. E aí, essa troca, né, de diálogo pela plataforma, né, de forma síncrona, ela é mais potente do que cada um gravasse o seu áudiozinho no celular e mandasse separadamente, porque não ia ver digamos assim, organicamente as falas não iriam acontecer, né? As pessoas teriam entonações diferentes, né? Seria uma quebra, né? Haveria uma ruptura no diálogo, né? Porque um falaria mais alto, outro falaria baixo, depois falar baixo, depois falar alto, e aí não tem uma continuidade na conversa. E aí além disso, tem a questão também que a gente já estava de certa forma, se violentando, né? Porque a gente que faz teatro quer público, quer plateia. Então, assim, se a gente abrisse mão também do diálogo, do estar com o outro no diálogo, na construção daquele personagem, né? E de ter o feedback do outro, né? Porque a gente fez um olhando para o outro, né? Não, apesar da gente ter ficado com o áudio apenas, né? Mas nós fizemos de forma a que pudéssemos nos ver, né? Então, assim, na hora do ensaio, eu, enquanto diretora, ia fazendo os cortes, ia voltando, não, isso aqui não ficou bom, vamos voltar, como se fosse um ensaio geral mesmo, né? Presencial, e depois, quando já era a gravação para ficar pronto o produto,
aí eu me calava, né? Mas, assim, a gente sentia a presença do outro, embora não tivéssemos plateia. Essa plateia passou a ser o próprio grupo, né? É isso até que eu queria falar um pouquinho com você, desse desafio que os componentes do grupo tiveram, junto com os desafios que você, que é do grupo e que estava com mais essa função do acompanhamento, né, da gravação e depois do desafio da edição, né? Quer dizer, eu imagino que você tenha dado pulos de desespero na hora da edição, né? Porque nós tivemos uma atriz, por exemplo, a Samila, que, diante do barulho na região onde ela mora, ela tem que ficar dentro do guarda-roupa para que o som ficasse melhor, né? Então, a gente teve um pouco de cada coisa, né? Que a gente fosse fazer um making-off dessas gravações, seria muito interessante. Então, é isso que eu queria também que você já adiantou, a questão do formato, que você falasse um pouco desses desafios, né? E também contribuição desse fazer teatral no momento pandêmico, que era naquele momento sério, que agora está mais sério ainda. Nós não sabíamos que estaríamos hoje ainda vivenciando de forma tão grave essa pandemia, né, Jonas? Naquele momento, a gente sentia a necessidade, né, de ter esse contato, né, de ter esse lugar, né, para dialogar, né? É isso aí, Kátia. Isso acontece, né? A tecnologia, a internet cai, né? Tem que ligar, retornar. Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre como o grupo, né, teve que lidar com esses desafios, né? E como eu tive que, em certos momentos, ficar desesperado com certas falhas da internet, né, picotando, o Meet engolindo algumas sílabas, né? O caso que você contou da Samila, por exemplo, dela entrar dentro do armário, é uma estratégia muito doméstica e dá super certo, né? Porque o armário ele acaba evitando da reverberação do som, ele absorve, né, esse som, ele não fica reverberar quando o som ele bate na parede e retorna, né, para o microfone que está captando, né? Por exemplo, em certos áudios, o ambiente que a pessoa estava parecia que estava num ambiente que ecoava o som, porque reverberava muito o ambiente da sala ou do escritório, enfim, do lugar onde a pessoa estava. E dentro do quarto, próximo do armário, né, a outra atriz, por exemplo, a Jaqueline Roveta, ela fez perto do armário, né? Ela estava sentada ao lado do armário, né? E esse ao lado, de certa forma, o som é absorvido tanto pelo tecido das roupas, pela estrutura da madeira, né, do armário, e isso abafa um pouco mais a reverberação desse eco, né? Isso tudo tem um pouco de física, né? Tem um pouco de senso comum, né? Tem tudo isso que a gente vai pegando algumas dicas, né? E o desafio da edição, né, é primeiro, Kátia, a saber usar o software, né? Então, né, como a gente não é especialista, não é técnico em audiovisual, né, o projeto do podcast, né, ele é um projeto de apoio cultural pelo Grupo Nós de Teatro nesse sentido, né, de estudar o software, estudar as possibilidades técnicas, teóricas do teatro e também estética, né, usando as ferramentas que a gente tem condições de usar, né? E dentre as possibilidades, tem as versões gratuitas, tem as versões pagas, na questão de usar esses softwares, né? Por exemplo, eu adotei o Adobe Audition, que é um software pago.
por conta da necessidade dos efeitos sonoros, da necessidade do pacote, né? Eu me senti mais confortável, até eu consegui aprender melhor essa ferramenta quando eu fui buscar os vídeos tutoriais, por exemplo, né? Eu me senti mais, digamos assim, adaptado ao software. Agora, existe o Audacity, existem outros softwares gratuitos que permitem, né, uma pessoa que não tem como investir num software particular, privado, pago, para poder desenvolver o mesmo projeto, as mesmas ferramentas, tem como fazer os mesmos efeitos. São processos e caminhos diferentes, mas há possibilidade. Agora, os ruídos, né, as falhas, né, elas foram constantes, né, porque é natural do recurso que nós adotamos, né? Muita gente, né, depois desse período todo, né, de fazer as gravações, de estudar, edições por horas, né, de cada episódio, primeiro você faz um processo de tirar o ruído, uma limpeza, né, a limpeza do ambiente, só para evidenciar as falas das personagens. E só isso já leva um tempo, porque você tem que encurtar o tempo. Por exemplo, o papel, né, Kátia, que eu falei em 2020 que eu não queria atuar. Acabei atuando num personagem, porque tinha muitos personagens a peça, né? Acabei pegando um papel, mas eu havia me comprometido com um grupo que eu queria pegar uma direção, né? E, por coincidência, em 2020, eu peguei a direção sonora, a direção de áudio do projeto, né? E aí eu tive essa possibilidade, essa oportunidade de trabalhar o tempo de fala, que dá uma outra leitura, né? Porque quando a gente faz ao vivo, no palco, mesmo para a plateia, a gente... o tempo de fala, o silêncio, o tom da piada, quem dá são os atores no palco, né? A direção ensaia horas a fio para tentar encontrar um lugar, né, comum que o grupo... essa é a forma, esse é o formato. Mas quando eu peguei a direção do áudio, eu peguei o compromisso de dar o tempo de fala também. Porque, como a gente gravou falas com um bom espaço de tempo para evitar intercorrência do aplicativo Google Meet que a gente estava usando, eu comecei a encurtar o tempo ou a dilatar o silêncio, de acordo com o meu entendimento de como seria o melhor formato daquele diálogo entre os personagens. E aí eu comecei a encurtar o tempo para criar aquela sensação de estar um discutindo com o outro, um atropelando o outro. Nesse sentido, eu fui encurtando. Teve falas que, por exemplo, o coro, né, quando as mulheres falaram todas juntas, a gente gravou mulher por mulher, personagem por personagem separado. E na hora eu juntei tudo por cima. Mas juntar os áudios de cada mulher inclui encontrar um tempo comum para começar a mesma sílaba, a mesma, né? E tentar e também trabalhar a questão da lateralidade sonora. De uma está falando aqui, a outra está falando aqui e passa por detrás. Tem uns efeitos que a gente consegue tridimensionar, tornar tridimensional o som, né? E esse lugar da experimentação que eu pude atuar como diretor de áudio, né? Nesse sentido. Então, tem uma autoria, né, Kátia? Por detrás, a autoria das atrizes, dos atores, a autoria da direção, da concepção do projeto, e tem a minha autoria, a autoria sonora, né? Então, assim, quando teve um caso do ator, o Hernani Brito, teve uma fala que a palavra foi engolida pelo Google Meet. E não tinha ensaio nenhum que aquela palavra estivesse a palavra dentro do contexto da frase, né, da fala dele, dita naquela entonação que foi a perfeita, foi encaixada no diálogo. Se eu pegasse aquela fala dos ensaios, não daria certo, porque a entonação foi aquela dada aqui naquele momento, naquela situação gravada com um diálogo, né?
com outro personagem. E aí eu entrei em contato com a Hernani e falei assim, Hernani, grava para mim esta fala com esta mesma entonação. Eu recortei o áudio, mandei o arquivo para ele me retornou e eu consegui encaixar aquela fala com a mesma entonação. Se eu não tivesse a condição de mandar a entonação, seria muito complicado ele conseguir reproduzir sem ter a referência da voz dele, né? Então, esse processo de mandar e trazer, eu falei assim, me manda por e-mail o áudio. Por quê? O arquivo encaminhado por WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp ele compacta. Ele compacta imagem, ele compacta áudio, né? Ele reduz a qualidade, ele tira faixas, né, do vídeo, do áudio, para diminuir o tamanho do arquivo e tornar mais veiculável, mais transferível esses arquivos entre os celulares, né? Então, eu pedi para ele mandar por e-mail para que a qualidade sonora, né, viesse melhor também para eu poder encaixar. Lógico, o contexto do ambiente, eu tive que tirar o ambiente dele para encaixar. Então, todo esse processo minucioso, né, de edição leva um tempo. Por isso que a gente gravou em julho, né? A gente começou a editar praticamente em setembro, né? E aí teve a proposta do edital, né? De a gente conseguir ter esse apoio, né? E estava nesse processo de edição, né? A gente apertou a edição no final das contas para entregar agora em março por conta do nosso plano de trabalho, né? Pela Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu ser aprovado nesse podcast teatral, que é esse projeto, né? Que a gente está agora entregando os produtos. Mas eu acredito que tem sido uma experiência assim muito, digamos assim, oportuna, né, para esse lado artístico que a gente acha que não é possível fazer teatro se não for tete a tete, se for físico, se não for de contato, né? E esse espaço que é essa janelinha quadrada aqui, né, ela nos permite muita coisa, né? Ela nos dá possibilidades, né? E só cabe a nós enxergar, né, e até criar em cima disso, né, Kátia? Agora, Mas você contando essa sua narrativa do como foi feito, dos recursos tecnológicos a serem utilizados, dos recursos domésticos, né? Eu acho que vai dar a entender a todas as pessoas que estiverem nos assistindo de que isso é uma coisa complicadíssima, que é melhor não mexer nisso, porque é muito trabalhoso. Até porque não é qualquer pessoa, né, que tem expertise para fazer esse projeto, ainda mais num momento tão difícil, né, em que nós estamos passando por essas dores todas de perdas, né, de tantas pessoas pelo mundo afora, especialmente aqui no Brasil. Então, assim, me parece, com a sua fala e com o dia a dia, né, que eu pude observar do seu trabalho, do como é complicado a gente fazer um podcast teatral. Você toparia continuar com esse projeto no grupo Nós do Teatro, ou até se outro grupo tiver interessado em te contratar para fazer esse tipo de trabalho, você toparia mais esse desafio? olha, Kátia, enquanto professor de teatro, né, que entende a questão da importância desse fazer teatral, né, no sentido humano, né, no sentido de crescimento, né, pedagógico do nosso ser, acho que toda a experiência tecnológica, né, que eu vivenciei nesse período da pandemia, estudando, procurando recursos, é passível de ensinamento. É possível as pessoas aprenderem
a usar. Lógico que o que a gente fez é uma experimentação, é um lugar do novo, é um lugar que a gente está se aprimorando, é um lugar que a gente ousou usar e se permitiu fazer algo diferente daquele lugar que a gente... Porque é uma necessidade, é um acalento, Cátia, nesse momento, né, desde o ano passado, é um acalento a gente ter esse lugar de poder experimentar e trazer um objetivo, né, artístico para o grupo, né, para as pessoas que compõem esse grupo. De ter, eu tenho ensaio, eu tenho que usar... torna um pouco esse compromisso um lugar que a gente tira o foco da doença, das dificuldades, a gente tira um pouco e foca na arte, e foca nesse lugar. Agora, esse convite que você, essa minha provocação que você me faz de aceitar, eu aceito. Eu aceito um desafio de fazer novos podcasts, de fazer novos projetos no âmbito de usar a tecnologia, usar esse formato de podcast para fazer teatro, porque ele tem muitas possibilidades. Agora, por exemplo, só para contextualizar, por que eu aceito? Eu assisti, enquanto espectador, muito teatro virtual de diferentes formatos, né, durante a pandemia. Por exemplo, a gente tem possibilidade de assistir teatro no YouTube, assistir teatro, eu assisti dentro da plataforma Zoom, né? Eu paguei o ingresso e assisti dentro do Zoom, né? Por exemplo, eu vivenciei um grupo de teatro lá de Cabo Frio que usou o aplicativo Discord. O Discord é um aplicativo, um software para jogos. Aqueles jogadores que jogam simultaneamente, online, ao vivo, né? E eles usam essa sala porque usam esse aplicativo porque tem uma qualidade de simultaneidade melhor, né? É mais síncrono, é mais rápido, é mais intenso. Tanto o áudio quanto o vídeo. Para quem joga, que precisa de ter uma internet boa, que precisa ter essa sincronicidade bem afinada, né? Porque senão perde o jogo, se não estiver bem alinhado às regras do jogo, né? E está ali simultaneamente assistindo e vendo, ouvindo a situação, esse grupo de teatro ele conseguiu fazer uma peça em que as pessoas podiam entrar e sair de uma sala, como se estivesse andando por uma casa, né? Andando pelos ambientes. Mas eram salas virtuais. Né? Eu saía, entrava numa sala, tinha lá aqueles personagens, aquele conflito, e aqueles personagens saíam daquela sala e iam para outra. E o espectador tinha que acompanhar. Né? Acompanhar os personagens saindo de um ambiente e indo para o outro. Então, são as possibilidades teatrais que eu comecei a observar que é viável, né, a gente, usando a nossa imaginação, usando a nossa criatividade, usando a nossa espontaneidade, conseguir se transferir, né, mentalmente, na imaginação, para dentro de um ambiente virtual, para dentro de uma plataforma. Né? E quando a gente ouve um audiodrama pelo podcast, que aí fica aqui o nosso convite, né? Quando a gente ouve, se você fechar os olhos e perceber a sonoplastia, os efeitos sonoros, aliás, aproveitando, agradecer a contribuição de Anderson Cabral, que é um dos integrantes do nosso grupo, né, que ele ajudou, contribuiu bastante para os efeitos sonoros. Efeitos da noite, que tinha que ter cigarra, efeitos do dia, que precisava ter multidão, né? Tudo dentro do contexto do espetáculo. Barulho de porta, barulho de janela, tudo isso ele foi me auxiliando e catando gratuitamente o que é permitido, né? Esse é outro ponto que tem que ser colocado destaque, é que nossos efeitos sonoros e a nossa sonoplastia é tudo utilizado da internet, disponibilizado gratuitamente. Quem tiver interesse, acessa a livraria
tanto do Facebook quanto do YouTube, tem um álbum lá disponível a gente fala de livraria de áudios, né? Que são de acesso comum, de acesso gratuito que eles disponibilizam. E tem infinitas, assim, muitas possibilidades para você escutar e encontrar um áudio, ou uma sonoplastia que se adeque ao projeto, né? Então, a gente não usou nenhuma música com direito privado, né? Que teria que pagar os direitos autorais, aquela coisa toda. Então, a gente tem essa preocupação também de usar o que está gratuito, né? E também há a possibilidade, né, Cátia, da gente criar o nosso próprio áudio, criar a nossa sonoplastia. A gente não entrou nessa seara de produzir a própria sonoplastia ou a própria efeito sonoro, porque seria uma outra etapa, seria um outro processo de investigação, né? E a gente queria fazer essa entrega desse produto agora no mês de março. Então, a gente conseguiu, graças ao Anderson, ele ajudou a captar, encontrar os áudios, e aí eu fui selecionando e colocando dentro de cada lugar da fala, né? Porque o texto, às vezes, não nos traz a rubrica, né? Não nos traz onde que entra o barulho da porta, né? Mas pela dica que ela sai de casa ou ela adentra a varanda, né? Aí ela dá as dicas, né? de onde que entra esse som, né? E até mesmo a fala da personagem nos permite entender que aqui cabe uma abertura de porta antes de encontrar com a pessoa, né? E aí, nesse lugar da experimentação que a gente foi encontrando o lugar correto, pelo menos na minha percepção. Vocês vão ouvir um espetáculo a partir a partir da minha visão, da minha audição, né? Porque aí é um lugar, né? É um lugar que a gente consegue aceitar. É muito interessante na sua fala que a gente vai observando as camadas de autorias, né? Quer dizer, a gente teve uma camada da autoria da Liana que veio a te desafiar e a desafiar ao grupo, né? A camada que eu, enquanto diretora, fui construindo com os atores, a camada dos próprios atores que fazem a sua autoria no momento em que constroem aqueles personagens e que vão dando a sua contribuição pessoal para que aquele personagem ganhe vida, né? Um personagem ainda lá do período grego, de mulheres que viviam em Atenas, né? Então, essa camada, ela vai acontecer meio que junto, né? Direção artística com o elenco em si do Grupo Nós do Teatro. Depois vem a camada da sua direção, né, de áudio e também com o apoio do Anderson, né? E com essas questões que você colocou, das necessidades de apurar uma fala ou outra, de pedir a contribuição novamente do Hernani, por exemplo, de destacar como que foi bom a Jaqueline está próxima a um guarda-roupa, a Samila dentro do guarda-roupa, a própria Sara, que é a nossa atriz, que faz o papel principal, né? Ela é cega e isso não teve qualquer dificuldade para ela, né? Inclusive foi um presente, porque ela sempre pleiteou que o Grupo Nós do Teatro fizesse algo que contemplasse as pessoas que têm cegueira e que, portanto, sendo audiodrama, nós contemplamos plenamente essa camada da sociedade, né? E juntando tudo isso, a gente ainda tem uma camada que é a contribuição das intérpretes, né, de Libras, que estão conosco no sentido de fazer com que esse produto
tenha maior acessibilidade ainda, já que o audiodrama facilita as pessoas cegas, nós também tivemos a preocupação de incluir as pessoas surdas. Então, assim, eu considero que esse podcast teatral, esse produto chamado podcast teatral, com esse audiodrama, mais essa entrevista, mais a oficina que você deu nos 2 últimos domingos, e ainda a palestra que a Liana vai fazer no dia 30 de março, que vai tratar exatamente dessa relação, né, da mulher, né, muito oportuno no mês de março a gente discutir quem era essa mulher de Atenas e quem é essa mulher contemporânea, como é a mulher do Brasil hoje, como era a mulher de Atenas, o que a gente tem em comum, o que a gente difere, né? Se a gente evoluiu, se a gente não evoluiu. Então, assim, nós estamos também fazendo, enquanto grupo, o papel que nós sempre fizemos, que era o papel de formação de público, o papel de capacitação, né? de formação continuada o tempo todo. Nenhum festival que a gente tenha feito ou mostra de teatro, a gente deixou de se preocupar com as nossas oficinas. Então, assim, hoje, com a pandemia, eu creio que a gente descobriu um novo formato de permanecer com o nosso público e até de ampliar o nosso público para que eles possam se beneficiar da arte teatral, o alimento da alma, nesse momento em que estamos tão dilacerados psicologicamente, com esse isolamento social, com a falta do contato, com a falta do público, com a falta dos aplausos, né? Com a falta do abraço, né? Daquele abraço coletivo que o grupo sempre deu, né? Daquele momento de oração antes de entrar no palco, então, assim, de pisar no palco, né? Então, todas essas camadas de autoria só reforçam a visão colaborativa, sem personificar, sem dar protagonismo a ninguém do grupo, né? Que sempre foi perseguido por mim, enquanto diretora ao longo desses anos, de que a gente fosse um grupo que explorasse nossos talentos cada vez mais. Então, assim, eu fico muito feliz, Jonas, de ver que você, que hoje é professor de teatro, assim como o André, assim como a Liana, que estão no grupo há tanto tempo, vocês 3, vocês se formaram na licenciatura de teatro, vocês estão hoje incorporando, né, novas teorias, novos desafios, e o grupo vai aceitando entrar nessa onda, né? Porque entende que todo mundo sai ganhando, não é o financeiro, né? Não é ganhando financeiramente que nós estamos falando, é o ganhando enquanto ser humano, na construção cidadã, no momento em que a gente entende que fazer teatro é essencial para a humanidade, né? Fazer arte de maneira geral, cuidar da cultura é essencial. Então, assim, eu vou abrir para você fazer suas considerações finais. Esse papo não pode ser muito longo, né? Que as pessoas também não têm muito tempo. Mas, assim, te agradecer imensamente, convidar todos para estarem ouvindo nosso audiodrama. No domingo, dia 7, saiu o primeiro episódio, dia 14 será o segundo episódio, dia 21, o terceiro, e dia 28, o quarto. E dia 30, na terça-feira, a gente encerra com a palestra de Liana, fechando, então, os 4 produtos que nós apresentamos para a Lei Aldir Blanc dentro da Secretaria de Estado de Cultura, Educação e Economia Criativa, né? Do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que as pessoas apertem o sininho, que as pessoas compartilhem no YouTube, entrem no nosso
no nosso grupo do YouTube, tem sempre alguma novidade, tem a sua promessa de que a gente vai fazer outros podcasts cada vez melhores, né? E tem também a importância da gente dar visibilidade a essas dicas preciosas que você deu, porque se pessoas que têm essa expertise de trabalhar com esses aplicativos estiverem ouvindo, né, nosso bate-papo, elas com certeza vão poder também fazer a diferença e a gente ampliar cada vez mais esse fazer teatral pelo audiodrama. Então, meus agradecimentos enquanto diretora do grupo, enquanto sua amiga e até sua sogra, né, pelo fato de você ter enfrentado esse desafio, né, e ter nos envolvido a todos com tanta dedicação, perdendo horas e horas dos seus sábados e domingos, dos seus feriados, para que a gente agora pudesse entregar esse produto. Muito obrigada a você, ao elenco, né? E ao Anderson, à Liana e a todos que puderam colaborar conosco. Com você, as palavras finais. Kátia, é com imensa gratidão que eu encerro essa entrevista e eu digo assim, que o investimento do tempo de estudo e de produção desse podcast, desse audiodrama, é um crescimento muito pessoal e profissional. A gente aprende ferramentas, a gente aprende tecnologias, mas a gente aprende o quanto a gente é capaz, né, de produzir novos produtos, novas obras de arte. E vocês vão ter a experiência de ouvir o podcast, mas com esse olhar pedagógico, né? O olhar pedagógico de um professor de teatro, com um grupo de teatro, junto com a diretora, Kátia, que é professora, a Liana Macabu, que é professora, a André, que é professor, e tem outros professores dentro do grupo, né, e advogadas, né, temos técnico, analista de sistema, enfim, nós temos um grupo, né, heterogêneo, mas com uma carga pedagógica que a origem é a escola. E essa escola é a escola do fazer teatral, é a escola do fazer com esse olhar para a relação humana. Né? Nossos espetáculos têm muito a ver com essa relação humana. Né? O caso de a gente trabalhar com a Revolução das Mulheres foi uma proposta que Liana fez desse texto. Mas o que eu gostaria de finalizar é que, nessa relação humana, que está tão distanciada pelo isolamento social, neste momento da pandemia, a gente se encontra, e a gente consegue se aglomerar no meio virtual. É só a gente se transportar, estar disponível a nos encontrarmos aqui, no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais. Então, assim, o grupo Nós já está de portas abertas, né, Kátia? A quem desejar aprender sobre essa relação humana, que é fazer teatro. Né? Nós fazemos teatro com essa necessidade de estarmos juntos. Né? Eu estou estudando um teórico, né, chamado Moreno, que ele fala que existe uma outra religião, que é a religião do encontro. O teatro é essa religião, a religião do encontro. O encontro com o outro. Né? No sentido de que nós estamos juntos, de mãos dadas, somos muito mais fortes. Né? E de mãos dadas nesse momento, só se for com álcool em gel. Mas, virtualmente, estamos aqui, a um clique perto. Por isso que Cátia, quando falou de se inscrever no canal aqui do YouTube, clicar no sininho para poder obter as notificações, curtir nossas páginas, nossas redes sociais, é tão importante a gente manter esse diálogo. Né? Então, enquanto professor de teatro, só agradeço e dou um recado. Não nos afastemos muito. Fiquemos mais próximos. Né? A gente, estando juntos dentro das nossas redes sociais, né, a gente estoura
as nossas bolhas sociais e a gente se encontra quando uma bolha estoura, com outras gotículas de cada bolha, elas se encontram e formam novas gotas, né? E como o nosso grupo é nós, que a gente entrelace e una nossas pessoas em vários nós. Esse é o recado. Não nos afastemos muito e que nos encontremos mais nos nossos canais. Kátia, gratidão. E Muito obrigada. A gente se encontra para o nosso podcast no Spotify, Cashbox e todas as plataformas digitais. Vocês ouvem aí o audiodrama A Revolução das Mulheres. Uma gratidão. Muito obrigada a todos, né? E até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.